o que é o sistema de registro de recebíveis, como, de onde ele vem, para que ele existe e para onde ele vai, por favor. Claro. Bom, boa noite a todo mundo, pessoal. Rafi, obrigada aí pela introdução. Falando um pouco sobre os aspectos de história, né, em 2017, o Banco Central ele tinha como intuito, né, a construção de alguns pilares, né, então tudo começou com a agenda Bacen Mais, e agora hoje que a gente conhece a agenda Banco Central, a agenda BC. E olhando pelo escopo, né, de todo esse panorama, o Banco Central elege aí alguns pilares dentro dele de competitividade. Então, quando a gente olha, né, para o mercado de meios de pagamento, antecipação de recebíveis sempre foi um tema muito importante na indústria, né, e olhando para isso, o Banco Central queria entender, né, a mecânica de como ocorriam essas operações, né, não só a história de cartões, mas como as transações destinadas, o que podia ser feito para que pudesse nessa parte, nessa transição, colaborar, então, com o plano estratégico do Banco Central. Então, em virtude disso, né, atrelada a essa agenda, que hoje é a agenda BC, né, dentro do pilar de competitividade, nós temos aí na frente de inovações. Então, existem alguns temas que o Banco Central vem trabalhando, antecipação de recebíveis é um deles, né, toda essa parte aí que consolida a indústria de meios de pagamento. Então, toda essa história começou, então, lá em 2017, vem permeando aí alguns anos. Em 2018, nós tivemos uma consulta pública, né, que com o intuito de entender, de ouvir do mercado, as percepções, não só, né, das entidades, bancos, credenciadoras, as subs, né, mas também os varejistas, os principais impactados nesse setor. Então, essa consulta pública, ela deu subsídios, uma série de normativos, inclusive, né, a 3952, e também a 4734, foram dois documentos publicados de forma simultânea, porque a 3952 trazia toda a questão baseada, normativa, e a 4734 cobria isso, né? Então, se a gente olha para o arcabouço regulatório, a gente vê esse complemento de informações, né? Isso tudo aconteceu em 2019, né, passando rapidamente aí, essa normativa começou a vigorar a partir de 2021, e foi aí, né, que toda essa movimentação ocorreu de uma forma mais latente, né, eu vou focar aqui mais a questão regulatória, vou deixar aí o Flávio e o Paulo também contribuir um pouco com a questão mais de produtos, mas o mercado é uma questão muito nova para todo mundo, né, a gente vinha aí atravessando uma fase de muita alteração, o Banco Central se fazendo muito presente, né, e aí foi necessário, então, uma interlocução mais efetiva com as entidades, né? Então, se via bancos, ABECS, associações, a própria Febraban, o setor varejista, né, teve uma participação muito grande, né, tanto que não se fala muito, mas na própria resolução, né, 3952 e aí a 264, a gente fala da Convenção de Entidades Registradoras, né, que é também uma parte mais operacional sistêmica de como as coisas se dão, né, e aí com a vigência mais ou menos de novembro de 2022, a gente teve mais uma publicação, né, a surpresa que foi a 264, que aí sim ela traz o resultado de todas essas discussões, né, então, um pouco antes, a 4734 já tinha algumas alterações que refletiam um pouco as insatisfações do setor. Com a 264, a linguagem ficou um pouco mais linear, né, por assim dizer, né, as coisas foram tomando mais corpo, né, e novamente, passando aí por mais uma alteração, né, teve, então, a última aí, em outubro agora de 23, né, a resolução 349, que mexe em pontos muito importantes, né, que já foram atribuições colocadas na própria 264, né, no artigo 7º, que fala bastante aí de um ponto que incomodou muito o mercado, né, a questão dos ônus e gravames, e aí vem a 349 para tentar regular aí uma questão mais com relação a como se dá, né, a questão da constituição dos gravames, o prazo que a gente tinha, né, um exemplo, né, apenas um ponto dos outros, né, que para mim eu acho que esse é o ponto que mais traz reflexão e atenção, né, não só na parte regulatória, mas a questão da parte sistêmica também. Então, falando muito rapidamente, né, essa visão aí regulatória desse histórico do Banco Central, de como a gente chegou aí nessas diversas, né, por muito tempo esse sistema foi conhecido como 3952, né, e ainda aí a gente está tentando agora
colocar aí nessa nova linguagem de 264 e aí as questões, uma nova linguagem de questão de cessão de recebíveis, algumas quebras de paradigmas que a gente tinha na indústria de cartões. Também foi algo, assim, foi uma inovação e uma surpresa muito grande, acho que para todo o mercado e todo o setor.